Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que prazer ter você para a nossa quinta semana da lição de Marcos, ok? Como você sabe, nós estamos estudando essa lição aqui. E eu gostaria de saber, você já está inscrito no canal? Por que é importante você se inscrever no canal? É justamente para você não perder as novidades. Na semana que vem eu já vou ter a data do próximo quadro que nós vamos trazer aqui para o canal, ok? Então se inscreva aí para não perder essas novidades. Então, como você sabe, antes de nós iniciarmos a nossa lição, nós vamos fazer uma oração, ok? Vamos orar? Querido Pai que estás no céu, te agradecemos, ó Deus, por ter cuidado de nós, mas agradecemos principalmente pela sua misericórdia que se renova a cada manhã. Pedimos que o Senhor esteja conosco neste momento, ao abrirmos a Tua Palavra, e que o Seu Santo Espírito nos ilumine para que possamos entender o que vamos estudar aqui, Pai. Eu te peço pelo meu amigo, pela minha amiga que está assistindo, que o Senhor também esteja com eles neste momento, em nome de Jesus. Amém. Se você não tem a sua lição aí, eu vou deixar um link aqui nos comentários para você poder acompanhar todos os textos que nós vamos ler, ok? Todo texto que eu for ler na íntegra aqui na lição, eu vou jogar aí na tela para você. Então o título dessa semana é Milagres à Margem do Lago. Então nós vamos estudar qual lago é esse e o que aconteceu nele, ok? Vamos para o nosso verso para memorizar? Está lá em Marcos 5,19, que diz assim: Jesus, porém, não o permitiu, ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você, e como teve compaixão de você. Então, quem será que Jesus estava falando aqui? Nós vamos estudar nessa lição. Então, vamos para a nossa introdução de sábado? De cara, nós já temos a informação de qual lago a lição está se referindo. O ministério de Jesus esteve grandemente concentrado na Galileia, especialmente dentro e ao redor do Mar da Galileia. Olha só o que a lição traz para nós. Era um lago de aproximadamente 21 quilômetros de comprimento e 13 quilômetros de largura. Então era relativamente grande. Aqui a lição traz para nós um comparativo de Marcos 4 e Marcos 6, como eles terminam. Marcos 4 vai dizer para nós que Jesus estava ali dormindo em meio à tempestade, e ele acalmou a tempestade de dentro do barco. Marcos 6 termina de uma forma semelhante, mas dessa vez Jesus vai andando até eles, então andando sobre as águas. Nós vamos entender que entre esses dois acontecimentos, entre essas duas cenas, tiveram vários milagres em terra, e é sobre essas histórias que a gente vai estudar ao decorrer desse estudo. A cada milagre a gente vai entender um pouquinho mais de como é Jesus, de como ele lida com as pessoas, de como são as atitudes dele, então a gente vai entender a partir desses milagres. Nós vamos ver que Jesus é o único capaz de acalmar uma tempestade, curar um endemoniado, curar uma mulher que simplesmente tocou em suas vestes, ressuscitar uma menina, pregar em sua cidade natal, enviar seus discípulos em uma missão evangelizadora, alimentar 5.000 homens com alguns pães e peixes e andar sobre as águas. Então, demonstrações incríveis de poder que ajudaram os discípulos a entender um pouquinho mais sobre Jesus, ok? Então, vamos para a nossa parte de domingo? Acalmando a tempestade. E aí, Jesus já acalmou a tempestade na sua vida? Com toda certeza, e eu tenho mais certeza ainda que não foi só uma vez. Então vamos para a nossa leitura, está lá em Marcos 4, do 35 ao 41. Eu espero que você esteja com a sua Bíblia aí, para talvez grifar alguma passagem que mais te chame a atenção, e assim você tenha um contato a mais com a Bíblia, ok? Então diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha só que cena incrível que a gente leu aqui. Às vezes, por nós sabermos muito uma história, nós não nos atentamos aos detalhes, né? Por exemplo, Jesus morreu por nós. A gente não pensa no tão grande amor que ele teve por nós. E aqui não foi diferente. Imagina que você está num barco e daqui a pouco começa uma tempestade.
Você, no desespero, pensa que vai perder a vida, e aí o seu amigo diz ao mar: acalma-te, emudece, e tudo se torna em bonança. Que cena maravilhosa! Isso daqui não é exclusividade dos discípulos, não da forma literal que a gente viu aqui, mas de outras formas, com certeza Jesus já acalmou as tempestades da sua vida. Pare e pense, reflita um pouco em tantos e tantos milagres que Deus já operou na sua vida. Para você nunca esquecer o poder de Deus na tua vida, você pode pegar um bloco de notas no celular ou até um bloquinho de notas de papel mesmo e começar a anotar todas as bênçãos que Deus fez por você. Assim, quando começar uma nova tempestade na sua vida, você pode ler essas bênçãos que Deus fez por você e se acalmar. Assim, Satanás não vai ter poder sobre você. Então vamos para as informações que a lição traz para nós. Imagina Jesus um dia inteiro ensinando as pessoas, como ele devia estar cansado. E como nós lemos no verso 36, que diz assim: e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava. Então, muito cansado. Nós podemos perceber que pelo cansaço que Jesus estava, ele rapidamente dormiu. Duas coisas que nós temos que pontuar aqui. Primeiro, o sono pesado de Jesus, porque ele estava muito cansado. E segundo, e quando ele acordou calmo e tranquilo em meio àquela tempestade. Olha só que interessante. E sabe por que ele tinha tanta calma? Porque ele confiava em Deus. E você, confia em Deus a ponto de, nas tempestades da vida, você ficar calmo? Por isso que eu acho tão importante você ter esse bloco de anotações. Porque quando vier qualquer tempestade, assim como eu já disse, você lendo tudo que você já passou, tudo que Deus já fez por você, você vai ficar tranquilo. Por quê? Porque vai ser só mais uma situação. Só mais uma situação para tentar te desestabilizar. Mas quando você coloca as suas vidas na mão de Deus, pode acontecer qualquer coisa que você continua calmo. Era isso que Jesus vivia na prática. Quando Jesus falou para o vento e o mar se acalmarem, os discípulos ficaram espantados com o poder divino. E aí, você já ficou espantado com o poder divino na sua vida? Olha, eu tenho um grande testemunho de vida. Eu e os meus pais, quando eu tinha 13 anos, nós passamos por uma enchente aqui na nossa cidade que devastou tudo. Nós fomos arrastados pela enxurrada, passamos a noite em cima de vários troncos que se empilharam e tinha tudo quanto é tipo de animais perigosos por perto e Deus salvou nós. Diante dessa nossa história, nós não temos como duvidar do poder de Deus. Então, qualquer coisa que aconteça na nossa vida, a gente tem certeza que Deus está conosco. Não precisamos temer. E aí, quantas demonstrações do poder divino Deus já fez na sua vida? Vou repetir mais uma vez. Tenha um bloquinho de notas para anotar todas as bênçãos que Deus tem na sua vida. Assim você não vai temer com relação ao futuro. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus tem nos conduzido no passado. Essa história que nós lemos aqui se encaixa perfeitamente em um padrão bíblico comum, que é chamado teofania. E o que seria isso? É a manifestação visível de Deus ou de um de seus anjos. E 5 características são comuns nesses versos. Primeiro, a demonstração do poder divino. Segundo, o medo humano. Terceiro, a ordem não tema. Quarto, as palavras da revelação para a qual Deus ou o anjo apareceu. E quinto, resposta humana à revelação. Então, como vocês puderam perceber, 4 desses 5 requisitos nós podemos encontrar na história que nós lemos. Vamos pontuar aqui cada um. O que seria a demonstração do poder divino? Acalmar a tempestade. O medo dos discípulos, obviamente, é o medo humano. A pergunta, por que vocês estão com tanto medo? Pode se enquadrar no não tema. A pergunta dos discípulos, quem é este? É a resposta humana. O que está ausente nesse contexto são as palavras da revelação, que, como nós vimos, é o 4º requisito. Mas isso o leitor consegue completar tranquilamente a partir da pergunta, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O leitor pode responder, ele é o Filho de Deus, é o próprio Senhor. Para finalizar essa parte de domingo, vem uma pergunta que eu já respondi anteriormente também. Como aprender a se apoiar no poder de Deus e a confiar nele em todas as situações? Vocês lembram do que eu respondi? Comenta aqui embaixo. Segunda-feira traz para nós o seguinte título, Ouvindo um sussurro acima de um grito. Então agora nós vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos 5 e vamos ler esses versos, que é do 1 ao 20, ok? Acompanha comigo aí na tela. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros. E nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias,
as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Vocês viram como os discípulos passavam por situações extraordinárias, contemplando o poder de Jesus? Essa é mais uma história impressionante. Imagina que deplorável que era a situação desse homem. Ele vivia nos sepulcros, como nós lemos aqui, ele se cortava, ninguém provavelmente amava ele pela condição em que ele se encontrava. E olha só que impressionante, como nós vimos no verso 6, quando ele de longe viu Jesus, correu e o adorou. Aparentemente, ele reconheceu que Jesus era alguém que poderia ajudá-lo. Mas quando ele abriu a boca, os demônios não deixaram ele falar com Jesus. Mas, graças a Deus, Jesus podia ler o coração daquele homem. E assim, quando os demônios pediram para ir para a manada dos porcos, Jesus permitiu. E você já pensou nisso? Uma manada de 2.000 porcos, quando eles morreram no precipício? Quanto foi o prejuízo financeiro para os proprietários? Outro fato interessante aqui é que os demônios eles reconheceram o poder de Jesus. Reconheceram que ele não era qualquer pessoa. Eles entendiam que eles eram impotentes diante de Jesus. Tanto que eles imploram 2 vezes para Jesus mandar eles para a manada de porcos. Vocês notaram que essa história tem 2 características fundamentais? Primeiramente, nós podemos notar todo tipo de impureza. E em segundo lugar, destaca toda a limpeza que Jesus fez. A nossa história aqui, no verso 20, que foi o último verso que nós lemos, diz assim: Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Vocês notaram que esse era um pregador muito improvável? Se alguém, alguns meses antes, falasse que aquele homem seria um baita pregador, eu creio que 100% das pessoas não acreditariam. E olha o poder de Deus na vida daquele homem. Ele era um pregador improvável, mas ele tinha uma grande história para contar. E olha só como Deus pode usar as pessoas quando elas se colocam à disposição dele. Deus pode usar qualquer um, até você. Basta que você se coloque nas mãos dele. Essa história aqui que nós acabamos de ler oferece esperança de que o poder de Jesus pode ajudar você nas suas batalhas diárias? Disso você não pode ter dúvida. Você já viu todas as histórias que a gente leu desde a primeira lição? Quantas pessoas que ninguém dava nada, Jesus foi lá e transformou a vida delas? Mas elas têm um ponto em comum. Elas deixaram Deus atuar na vida delas. Assim também nós precisamos deixar Deus atuar nas nossas vidas. Assim nós vamos ser ferramentas onde Deus nos colocar. A parte de terça-feira traz para nós o seguinte título: Na Montanha Russa com Jesus. Você já foi numa montanha russa? Tem momentos que é desesperador. E eu achei legal essa analogia que fez aqui, porque andar com Jesus não era muito diferente. Vamos lembrar de algumas histórias. Por exemplo,
Você está ali com Jesus e daqui a pouco aparece um leproso no meio da multidão. Imagina o medo da multidão saindo de perto dele para não ser contaminado. A tempestade que a gente leu agora há pouco, então é uma montanha-russa de emoções estar com Jesus. Vamos ver então a história que terça-feira traz para nós? Está no capítulo 5, como a gente está estudando, do verso 21 ao 24. Diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva, e viverá. Nós temos que lembrar que nessa época aqui, os líderes religiosos da época não gostavam de Jesus. Nós vemos toda a perseguição que Jesus sofreu diante dos fariseus, dos escribas, dos mestres da lei e tantos outros. E como nós lemos aqui, Jairo não era uma pessoa qualquer, ele era um dos principais da sinagoga. Então dá para ver que ele ir até Jesus era uma medida extrema, uma medida desesperada. Ele não se importou com o que as pessoas iam falar, ele queria o milagre de Jesus. E Jesus não recusou uma pessoa que foi até ele em busca de ajuda. E assim é a nossa vida hoje, se a gente for até Jesus, ele não vai negar ajuda para nós. É o que diz João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Olha só que bênção, que promessa de Deus para as nossas vidas. Então, se você está passando por uma dificuldade, um momento triste da sua vida, não pense que Jesus vai te recusar. Vá até Ele. A continuação da lição e a continuação do capítulo 5 também vai trazer para nós a cura de uma mulher enferma. Então a gente entende aqui que do verso 21 ao 24 fala de Jairo. Só que essa história ela é pausada. Assim como nós vimos lá na lição 3 sobre as histórias em formato sanduíche. Essa daqui é uma delas. Então, olha só para você entender. O que seria uma história sanduíche? É uma história que ela é interrompida por outra, só que depois ela continua e finaliza. Então você consegue entender esse formato sanduíche. Vamos para a nossa leitura? Então, Marcos 5, a partir do verso 25. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, aterrorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Você já foi curado por Jesus? Talvez você tenha passado por uma experiência parecida com essa que nós lemos agora. Mas se você não passou, imagina ficar 12 anos sofrendo. 12 anos pagando vários médicos, vendo sua fortuna diminuir a cada consulta e nada de cura. Imagina que tristeza. Se hoje já é difícil passar por isso, imagina naqueles tempos. Esse problema que ela tinha fazia com que as pessoas evitassem estar perto dela, porque ela era considerada impura. Então imagina, ela já sofria e ainda com esse agravante sofria muito mais. Vocês já pararam para pensar que Jesus sabia quem que tinha tocado ele? E outra, vocês já pararam para pensar por que Jesus simplesmente não ignorou a situação? Ele já tinha dado a cura física para ela, mas ela também precisava da cura da alma. E é isso que a lição traz para nós. Olha só. Jesus desejava curar não só o corpo dela, mas também a sua alma. Vocês lembram da história do paralítico que nós estudamos? Diante dos homens, o maior problema daquele paralítico era justamente o fato que ele não podia andar. Mas o primeiro milagre que Jesus operou na vida dele foi perdoar os pecados. Então, passada essa cura da história da mulher enferma, nós voltamos para a história de Jairo, que é do verso 35 ao 43. Leia comigo. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu,
por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos, Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Eu quero que vocês prestem atenção na descrição que a Bíblia faz sobre essas pessoas. Vocês viram ali que diz bem assim: viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Então, olha só, eles estavam, digamos, em outras palavras, se descabelando ali. E continua no verso 39. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Verso 40. E riam-se dele. Então, olha só que interessante. No momento eles estão chorando muito. E quando Jesus fala que ela está dormindo, eles começam a rir. Olha só que falsidade. Continua no verso 40. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Só um ponto de curiosidade. Vocês notaram que o tempo de vida da menina e o tempo que a mulher estava sofrendo é o mesmo? A expressão talitá, que nesse contexto nós entendemos que é menina, também significa cordeiro, uma expressão carinhosa para se referir a uma criança. Agora nós vamos para a parte de quarta-feira, rejeição e aceitação. Vamos então para Marcos 6, do 1 ao 6, tá? Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: De onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Olha só que triste que nós vemos aqui. Por eles conhecerem a família de Jesus e acompanharem um pouco da infância dele, eles menosprezaram tudo que Jesus podia fazer por eles. Eles não viam Jesus como alguém especial, e assim Jesus não pode ficar no meio deles. E continua a história no verso 7. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro. Que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: Quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudiu o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: É Elias. Ainda outros: É profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: É João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Felipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: Não te é lícito possuir a mulher de seu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem:
Pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe: Se pedires mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: Que pedirei? Esta respondeu: A cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: Quero que, sem demora, me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere. E trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que haviam feito e ensinado. Então, como vocês puderam perceber, essa história que nós acabamos de ler também está em formato sanduíche, e ela é a terceira do livro de Marcos. Vocês conseguem perceber o contraste das duas histórias? Aqui está falando dos discípulos, que eles saíam pregar e pregavam a mesma mensagem de João Batista, só que também conta que João Batista, além dele estar preso, ele foi morto. Eu vou indicar para vocês novamente a leitura do livro O Desejado de Todas as Nações. Esse livro vai trazer essa história de João Batista com uma riqueza de lições para a nossa vida, tá? Vocês já conseguiram imaginar o tanto que João Batista sofreu no cárcere? Vocês lembram que ele pregava sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Teve um momento da vida dele, quando ele foi preso, que ele começou a duvidar do que ele pregava. Tanto que ele mandou os seus discípulos perguntar se Jesus era mesmo que estava para vir. E aí Jesus mandou eles retornarem a João falando assim: Olha, os cegos estão vendo, os mudos estão falando, os coxos estão andando. Então as lições que esse livro traz é importantíssimo para a nossa vida espiritual. Eu vou deixar o capítulo exato dessa história aqui na descrição. Dá uma conferida lá. Para finalizar essa parte de quarta-feira, eu gostaria que você refletisse na seguinte pergunta: Você já foi rejeitado ou passou por uma crise difícil de entender? A parte de quinta tem como título Um tipo diferente de Messias. Então agora nós vamos ler Marcos 6, do 34 ao 52. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: É deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: Dá-lhes vós mesmo de comer. Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: Quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem, em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. É interessante pontuar aqui que eram 5.000 homens, não conta mulheres e crianças, então esse número era bem maior. Continuando a leitura. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Vocês perceberam como os discípulos eram duros de coração?
Eles nem por um minuto achavam que Jesus podia resolver a situação da fome das pessoas. Eles só pensavam em resolver o problema de forma humana. No entanto, como nós lemos, Jesus fez um ato miraculoso apenas com 5 pães e 2 peixes. Se Jesus só com 5 pães e 2 peixes fez esse milagre, imagina o que ele pode fazer na sua vida se você permitir. Já parou para pensar nisso? É interessante pontuar aqui que essas pessoas que presenciaram esse milagre de Jesus quiseram fazer ele rei. Os discípulos também, nessa oportunidade, eles estavam prontos a se unir à multidão e proclamar Jesus como rei. Mas olha só como Jesus tratou essa situação. Ele mandou embora os discípulos e se despediu da multidão, para justamente não acontecer o que eles queriam, que era proclamar ele rei. Em vez de liderar uma rebelião contra Roma, o que ele fez? Foi para uma montanha a fim de orar. Algo diferente do que as pessoas esperavam. Quando as glórias do mundo estão batendo à sua porta, o que você faz? Muito cuidado, o ego é um perigo. As pessoas daquela época, elas eram atentas às profecias, mas elas interpretavam algo diferente do real sentido. Eles esperavam que o Messias que viria libertaria eles do jugo romano. Mas essa não era a missão de Jesus. A missão de Jesus era libertar a humanidade do jugo do pecado. O que essa história nos ensina sobre a importância de nós entendermos corretamente as profecias? A falsa compreensão da primeira vinda de Jesus levou muitos à ruína espiritual naquele tempo. E nós hoje, com toda a profecia da Bíblia disponível para nós, nós entendemos com perfeição o que ela quer dizer? Por isso que eu quero trazer para vocês nesse canal as profecias de Daniel e Apocalipse. Elas são extremamente importantes para os nossos dias. Quem estuda com profundidade elas e sabe o que vai acontecer, não tem como ser enganado. Por isso que eu peço a você que você se inscreva no canal para não perder o acesso a esse conteúdo. Ele é extremamente rico para a nossa vida espiritual. Vamos então para a nossa parte de sexta-feira? Em todos os questões sobre a direção de Deus, deve-se ver uma vida que não harmonize com o mundo, seus costumes ou práticas. E todos precisam ter uma experiência pessoal na obtenção do conhecimento da vontade divina. Precisamos ouvir individualmente sua voz a nos falar ao coração. Quando todas as outras vozes silenciam e em sossego esperamos perante Ele, o silêncio da alma torna mais distinta a voz de Deus. Então esse daqui é um trecho do livro O Desejado de Todas as Nações. Olha só como é muito importante a leitura dele. Eu espero que você leia ainda esse ano esse livro. Vai ser muito importante para a sua vida espiritual. Se alguém lhe perguntasse do que Jesus o libertou, o que você responderia? Eu tenho certeza que Jesus já te libertou de muitas coisas. Se você ainda é agarrado a alguma coisa que não condiz com o cristianismo, peça para Deus que Ele vai continuar te ajudando. Eu espero que você tenha um ótimo dia, uma ótima semana e que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.